sobre o sistema defensivo. Ele tinha falado em outra resposta sobre defesa, né? Aí ele falou, não é o guarda-redes, não é o lateral direito, a primeira linha. E aí eu fui e perguntei o seguinte para o Leonardo Jardim. Venâncio, o que você considera um time que se defende bem? Que estão todos ali, os 10 jogadores de linha, trabalhando? Ou é possível defender bem organizado, com menos jogadores? O que você considera fundamental para isso, numa equipe? Para mim, defender bem é defender com 11 jogadores. Guarda-redes e mais 10. E defender com 11 jogadores não quer dizer que sejam 11 jogadores de marcação, não é? É jogadores que tenham uma função dentro de campo, sejam, em termos da sua função, sejam efetivos e que permita que a equipa esteja em equilíbrio constante quando tem a bola e quando não tem a bola. Isso é que é fundamental. Mas vamos jogar com todos de marcação? Não é todos de marcação. Temos é que, por exemplo, não podemos ter 3 jogadores atrás da linha da bola constantemente e o adversário estar a atacar 10 contra 7. Isso é que não podemos ter. Mas jogadores ofensivos, claro que toda a gente gosta de ter jogadores ofensivos. Se eu conseguir colocar na frente 3, 4 jogadores ofensivos, fico feliz. Eles têm que dar-me esse equilíbrio que a equipa pretende para não estarmos 7 a defender e o adversário está sempre em superioridade. Por isso eu já acredito. Referenciei o Flamengo, referenciei o Paris Saint-Germain, que é preciso marcar e é preciso equilibrar a equipa. Ao contrário, uma das melhores equipas que eu treinei, o Mónaco, tinha o Falcao, o Mbappé, o Bernardo Silva e o Lemar, e eram 4 avançados, mas eles, quando não tinha a bola, a malta toda vinha e fechava o castelo. A malta toda vinha e fechava o castelo. É isso aí, né, Bernardo? Não tem Rafa e Patrick. A gente já debateu isso aqui, que a gente trouxe essa informação, né? Que ele tem uma preocupação que é a seguinte. Hoje, equipes, quando vão atacar, vão aí com, às vezes, 8 até mais, né? Numa linha bem alta ali, no máximo ficam os 2 zagueiros e o restante está todo mundo ali no seu campo de ataque. Se eles já passarem e passam ali de 3 jogadores, você vai defender com 7, contra 8, o que vai acontecer, né? O óbvio, né? Então, foi mais uma ótima resposta do Leonardo Jardim. Como ele vai conseguir executar isso é um outro ponto. Aí a gente precisa de ver a partir de sábado com o amistoso diante do Red Bull Bragantino, né? E esse número mágico que ele falou de 3 jogadores atrás da linha da bola aí não surgiu do nada, né? São exatamente os 3 atacantes que a gente estava tendo nos principais jogos, né? Matheus Pereira, Gabigol, Dudu. Aquele jogo que ele jogou contra o América no primeiro semifinal, no Mineirão, que o Eduardo fez uma função do terceiro homem no meio, cara, o Cruzeiro sofreu demais, porque a primeira linha não dava conta de marcar os laterais do América, os zagueiros progrediam muito fácil, e aí fica muito tranquilo do time adversário ter vantagem numérica no campo de defesa do Cruzeiro. E aí, por mais que nem sempre vai ser uma jogada de perigo de gol, você vai acabar gerando situação ali que eles vão chegar perto da área, vão conseguir finalizar, e aí você abre margem para às vezes um jogador com mais habilidade do adversário acertar um chute no ângulo, ou ter algum lance que vai gerar uma falta, vai gerar escanteio. Então, se o Cruzeiro não dificultar desde lá dos atacantes, os times vão ter tanta oportunidade que naturalmente eles vão conseguir gerar mais perigo no gol do Cruzeiro. E aí nem sempre o Fabrício Bruno, o Jonathan e o Cássio vão conseguir evitar os gols, né? Então é uma questão assim, de lógica, né? Se o time adversário vai ter tanto volume, tanta facilidade, uma hora o Cruzeiro vai sofrer gol. Então o Cruzeiro realmente precisa de ter essa intensidade. O futebol, igual o Pedro gosta de comentar aí, futebol é um cobertor curto, então se você tá deixando de marcar lá na frente, você vai sofrer atraso com total certeza. E para servir de parâmetro, o Cruzeiro esse ano sofreu 11 gols no Campeonato Mineiro em 10 jogos. Isso foi a 4ª pior marca do século. Só perdeu, né, assim, entre aspas, para 2010, 2007 e 2001, que a gente teve uma média de gols sofridos maior do que a desse ano. Né, e 2025 igualou aquele campeonato mineiro de 2023, que foi aquele campeonato péssimo com o Pesolano, e depois ele saiu e o Pepa assumiu. Então, assim, realmente é um setor que tem muito a melhorar.
Eu até entendo o pessoal comentando que o Cruzeiro tomou 2 gols do Pouso Alegre, 3 do Botafogo, mas eu já acho que o jogo treino tem um viés muito de ter uma tendência de ter muitos gols, porque a concentração é outra, né? Não se assemelha a um jogo profissional. Às vezes não tem nem a mesma minutagem, você pega ali, cada jogo tem 3, 4 tempos, então assim, se aumenta em 30% o tamanho do jogo, então naturalmente vai ter mais gols. Agora, nos jogos oficiais, o Cruzeiro já mostrou estar muito frágil. O Fabrício Bruno chegou bem, mas ainda não mostrou seu potencial completo aqui. E o sistema defensivo talvez seja a zona do campo que a coletividade mais importa, né? O Cruzeiro chegou a ser a melhor defesa do campeonato com o Neres, o Luciano Castanho e o Rafael Cabral. Se alguém perguntar, Bernardo, você quer trazer os 3 de novo? De forma nenhuma, né? De forma alguma, Deus me livre deles estarem no Cruzeiro agora em 2025. Só que o time era tão bem treinado e funcionava tão bem coletivamente. Não, eu sou muito grato pelo que eles fizeram aqui, mas aí já deu, né? Não precisa voltar, senão vai manchar a história deles aqui. Eu estou preservando os jogadores. Mas o time era tão bem treinado defensivamente e tinha os movimentos coletivos juntos ali pelo Pepa que você sobressaía a sua ruindade ali. Às vezes um zagueiro cometia um erro e tinha uma cobertura muito rápido para poder resolver o problema. Então é isso que eu espero do Cruzeiro do Leonardo Jardim agora, que o sistema coletivo funcione em conjunto e consiga melhorar pelo menos essa média de gols, né? Porque o Cruzeiro ter mais de 1 gol sofrido por jogo no Campeonato Mineiro é complicado. Mas nessa época aí, né, Bernardo, o Marlon estava jogando bola também, né? Aí tem essa questão também, né? O Cruzeiro tinha um lateral esquerdo. Então, o que acontece é o seguinte, né? Ele detectou muito bem a primeira linha de marcação do Cruzeiro não existia, né? Então você ficava ali com o Lucas Romero sobrecarregado, né? Quando você passava da linha dos volantes do Cruzeiro, e na verdade a gente está falando em 3, até tentaram ali consertar isso, colocando Eduardo, teve um jogo que puseram o Christian ali também como um outro homem de meio campo, até tentaram consertar isso, mas também não deu muito certo, mas às vezes eram 4, né? Porque às vezes tinha o Matheus Pereira ali também. Então você passava dessa primeira linha que não pouco ajudava, tinha os volantes ali sobrecarregados, e muitas vezes, durante o Campeonato Mineiro, a gente viu o Fabrício Bruno e Jonathan Jesus chegarem mano a mano com os atacantes adversários, assim, numa facilidade enorme, e contra qualquer adversário, né? Era sempre assim, e eles até foram muito bem em recuperações, muitas vezes que a gente pode lembrar aqui, e acabaram salvando, mas situações de mano a mano com o Fabrício Bruno e Jonathan Jesus eram bastante comuns, né? Durante esse Campeonato Mineiro. E a gente assustou um pouco quando viu essa escalação dele numa espécie de 4-4-2, mas um 4-4-2 que assusta, né? Porque quando você vê um 4-4-2, principalmente para quem gosta de um futebol mais defensivo, né? Porque você vê um 4-4-2 com Gabriel e Caio, e aí com Dudu e Wanderson, né? Que são jogadores com características ofensivas, né? Assustou um pouco quem vê, mas aí ele deu essa explicação aí, até fazendo a referência ao Mônaco, né? E vai ser um time onde esses 4 jogadores, se a formação for essa, ou quem entrar no lugar desses 4, né, vão ter que contribuir muito defensivamente. Porque uma formação dessa, você precisa que esses jogadores se empenhem ao máximo. E aí casa com a questão de estar todo mundo 100%. Porque se você entra com esses jogadores não podendo entregar o máximo fisicamente, eles não conseguem acompanhar a marcação. Acontece o que o Bernardo lembrou do jogo do América aí, foi exatamente isso, né? E aí o prejuízo defensivo é grande. Então, acho que ele traz aí uma explicação para essa formação que a gente viu no jogo treino. Que vamos ver se a gente vai ver ela. Até acho que a gente vai ver essa formação aí contra contra o Red Bull. Red Bull Bragantino. Ô Patrick, só antes de você complementar, eu ouvi o pessoal comentando no chat sobre a métrica da questão do Campeonato Mineiro, que em outros anos tinha um número de jogos diferentes, mas a comparação é baseada na média por jogo. Então, se você teve mais jogos em outros anos, você divide por um número maior, e se você teve menos jogos, divide por um número menor. É uma métrica que é avaliada por jogo e não no número total. Então, por jogo ali, o desempenho do Cruzeiro no Campeonato Mineiro esse ano foi a 4ª pior defesa do século. E só o fato do Leonardo Jardim, além de estar identificando, explicando essa questão do setor defensivo, algo que víamos, né? Mesmo falando de mim, sem a capacidade que eles têm de estar ali no dia a dia, estar à beira do campo, sabemos que é uma visão totalmente diferente daqueles que acompanham, principalmente através da televisão, mas a sensação sempre que dava era que o Cruzeiro realmente, muitas vezes, era no seu campo defensivo,
inferior do que o adversário em muitas oportunidades e muito por causa da desorganização tática, cara. Então ele já identificou, na minha opinião, tá? Isso vamos ver na prática, essas mexidas também em relação ao Wallace, o próprio Vidal, isso também é para trazer ali uma estrutura defensiva também, né, identificado por ele para ajudar também nessa questão, porque pelo menos na cabeça do torcedor do Cruzeiro, daquilo que víamos no primeiro momento, antes do Leonardo Jardim, Dudu, Gabigol, talvez o Wanderson, e além disso o Matheus Pereira, como que essa disposição tática defensiva vai conseguir ser um time equilibrado, né? E eu creio que nisso tudo que ele tem falado, vamos ver na prática, e o Rafa lembrou muito bem, né? Contra o Bragantino, vamos ter uma noção melhor. Eu estou muito curioso para ver esse equilíbrio defensivo do Cruzeiro, e eu creio que ele já tem adotado isso, principalmente em relação a algumas peças que ele já deve estar aí lapidando em relação a essa questão e organização tática aí do Mister, viu, Samuca? Ainda tem, Patrick, uma outra questão, só lembrando aqui do que tu estava falando, você tinha esses 4 jogadores que contribuíam e ainda tinha subida de 2 laterais ao mesmo tempo. Né? E aí, Não, meu amigo, e outra coisa, né, a defesa ficava completamente exposta. Outra E coisa, eram o coisas lado assim, direito, não sou nenhum especialista, mas todo mundo via. o Willian que nunca foi um primor de defender, mas além de subir e não conseguir atacar, deixava ali muitas vezes as costas, o Romero tinha que sair da dele para fazer a cobertura, o buraco no meio do campo, enfim, uma coisa sobrecarregava a outra, né, e isso ficava nítido nas partidas, tomara que ele já deve ter consertado isso aí. Essa questão do Willian eu acho que é muito específica, porque se você for pegar as métricas defensivas dele, ele tem ótimos números. Só que o problema do Willian é deixar o corredor vazio e o espaço para os caras atacarem. Ele foi líder de desarme do Campeonato Brasileiro no ano passado, todos os jogadores. Só que assim, se ele não tá desarmando e ele tá atacando sem cuidar das costas, o espaço lá na lateral direita do Cruzeiro tá vazio. E o Cruzeiro sofre muito ataque por lá, ou muito lançamento, bola aérea que atinge as costas do Willian, que, cara, o Cruzeiro cansou de tomar gol assim. Contra o América mesmo, os exemplos, o que quis. Tanto na primeira fase, tanto no primeiro jogo e até na segunda partida, mas especificamente falando dessas duas primeiras partidas, a primeira fase e a segunda no Mineirão, misericórdia, o Willian não conseguiu, todo tapa atrás lá, sem ele ter conseguido voltar, achava o Figueiredo, na segunda partida, o Figueiredo não joga o primeiro, nem jogou, né? É o primeiro, não, o primeiro da semifinal, o Figueiredo não joga, se eu não me engano. Isso, ele jogou da primeira fase. Exato, então os dois jogos, o Figueiredo fez o que quis lá, ué. Cara, no jogo da fase classificatória, o Figueiredo estava tendo tanto espaço nas costas do Willian que o Wesley Carvalho inverteu o Fabrício Bruno com o Jonathan Jesus para o Fabrício Bruno, por ser mais rápido, cobrir o Willian. Porque, cara, a marcação ali tava muito frouxa, não estava dando conta de segurar o Figueiredo. E aí, como é que você espera que vai ser o comportamento diante dos times de alto nível da Série A, que estão extremamente reforçados, que tem ótimos pontas, né, com muita velocidade? Então é uma coisa que precisa ser corrigida e que o Pepa já mostrou lá atrás que dava para corrigir isso, né? É uma questão muito coletiva, que dá para poder compensar. Então espero que o nosso novo mister aí, mais um português, consiga aplicar essa escola de jogo defensiva aí, de sistema defensivo para ajustar essa zaga do Cruzeiro, porque se você precisar fazer 2 gols todo jogo para poder ganhar a partida, é dose.